Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã em Cristo, graça e paz. Seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Meditai. Agradeço ao Senhor pela sua vida, por esse ano que inicia, e que o Senhor possa te abençoar e fortalecer no teu coração e no meu o nosso propósito de levar Jesus mais longe. Para isso eu peço que você se inscreva nesse canal, mas faça algo mais. Mesmo que você não quiser se inscrever, mas que você compartilhe esses vídeos, comente-os, porque com isso você dá relevância para a plataforma. O YouTube vai entender que um vídeo que tem muito comentário, que tem muita participação, tem relevância, e ele começa então a indicar esse vídeo para outras pessoas, e é uma forma de nós levarmos Jesus mais longe. Bom, o texto que nós vamos ler está lá na chamada de Abraão, em Gênesis capítulo 12, versos 1 ao 4. Gênesis 12, 1 ao 4. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Veja bem, nessa passagem nós vemos Deus convocando Abraão para uma jornada diferente e desafiadora. Por quê? Porque Deus começa mandando que Abraão saísse. O termo sair no hebraico é halak. Essa palavra, ela não se refere somente a ele se mudar de um lugar, mas está falando, o termo sair tem a ver ali no hebraico com deixar um lugar seguro para trás. É se desligar, se desvencilhar, se desconectar, se desapegar, né? Tirar o coração dali. A chamada de Deus foi essa. Então, quando o Senhor ele convoca Abraão para deixar a cidade de Ur, Deus está ali, na verdade, fazendo um desafio muito grande para Abraão. Por quê? Por isso que a Bíblia vai dizer que Abraão creu. Porque essa chamada é difícil. Ur era a cidade natal de Abraão, ele nasceu ali, e ela é uma cidade muito estruturada e fortalecida, é uma cidade próspera, abundante. Então o Senhor está dizendo para ele deixar as suas raízes em prol de algo maior. Nós vamos estudar um pouquinho mais à frente isso. Mas Deus também está dizendo para ele deixar toda uma estrutura, que é aquilo que hoje tantos de nós buscamos. Uma estrutura de um lugar bom para se morar, para se viver, para se criar família, para se prosperar. Um lugar próspero. Ur era uma cidade assim, não é? E a família de Abraão já vivia bastante tempo ali, totalmente estruturada, estabelecida naquele lugar. Então, assim, era uma chamada desafiadora. Só que tem um detalhe: a parentela de Abraão, ela era idólatra. Ur era uma cidade idólatra, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, de alguma forma, a gente pode ver que o pai de Abraão, Terá, ele, por mais que ele fosse descendente de Sem, que era um dos filhos de Noé, e tivesse recebido provavelmente algum tipo de influência da parte de Deus, por aquilo que Deus havia feito, já que a memória do dilúvio não era uma coisa tão distante como é hoje para nós, ainda assim ele se corrompeu de alguma forma com os demais povos daquela época e daquele lugar. Então vamos ver algumas coisas interessantes nesse chamado. A primeira delas, a saída de Ur. Como nós dissemos, foi um chamado para um desapegar. Então a chamada de Deus para Abraão era uma chamada de abandono do ego, do orgulho, da autossuficiência, da luxúria, dos prazeres da vida, da soberba da vida e também da idolatria. Ur, como nós dissemos, ela era uma cidade idólatra. No meio da cidade havia um zigurates, né? Havia ali uma estrutura, uma espécie de um templo dedicado ao deus Lua, ao deus Sim. Então, o pai de Abraão, ele era um comerciante de ídolos. Então a cidade ela era um centro importante da Mesopotâmia naquela época ali, ficava muito às margens do Eufrates, que era um rio que existe, onde hoje é a região do Iraque, né? E era uma sociedade hidráulica, um sistema de irrigação sofisticado que levava água para todo lado, mas também tinha um detalhe: a sociedade ali era uma sociedade teocêntrica, ou seja, era aquela sociedade onde a religião ela tem um poder absoluto, e nisso havia toda essa questão da idolatria. Então a chamada de Deus é para que ele saísse do meio disso tudo, independente da situação ali parecer agradável, de ser uma cidade que aparentava ter uma boa estrutura, uma cidade boa para se viver, mas Deus estava olhando além. Então Abraão era próspero ali, sua família era próspera, era bem assentada naquele lugar. E Abraão vivia ali com sua esposa, né, Sara, e seus parentes. Ele não precisava de nada, mas Deus, ou melhor, uma voz
que nós vamos ainda falar um pouquinho, aparece e lhe convoca a deixar tudo aquilo que parecia bom aos olhos e que ainda hoje é tão almejado e cobiçado por tantos de nós. Né? E para quê? Para seguir para uma terra que ele ainda não conhecia, num lugar distante que ele não conhecia, uma terra que nem sequer era sua ainda, num lugar que ele não tinha muito conhecimento, num lugar e num tempo futuro, sem ainda uma perspectiva de quando. Mas Abraão obedece. E aí a gente vai para o segundo ponto. Uma voz desconhecida, mas poderosa. Veja, tudo era contrário para a obediência. E por isso Abraão é exaltado. Deus era apenas uma voz. Lá em Êxodo 6, verso 2 ao 4, diz assim: Deus disse ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Olha que coisa interessante. A revelação que começa em Abraão com aquela voz, no meio de um ambiente de tantas vozes, já que era uma sociedade idólatra, ela vai se descortinando, ela vai se desenvolvendo, ela vai progredindo com o tempo. Então Abraão começa ouvindo uma voz e obedecendo, sem saber exatamente se aquela voz era aquilo tudo. Deus vai se revelando para Abraão com o passar do tempo. No começo Deus aparece como uma voz, depois ele vai entender que aquela voz é o Deus provedor, que vai prover lá no Monte Moriá, o carneiro no lugar de Isaac. Ele vai conhecer essa voz como Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel que cumpre suas promessas, porque Deus promete que dele faria uma grande nação, sendo ele um homem velho e tendo uma mulher estéril e idosa. E tudo isso acontece. Então a revelação dessa voz, de que é um Deus, de que é um ser pessoal, todo-poderoso, maravilhoso, glorioso, fiel, provedor, vai se revelando, mas Deus não dá a ele o seu nome, nem a Abraão, nem a Isaque, nem a Jacó. Essa revelação do nome de Deus vai chegar para Moisés. Isso é uma coisa muito interessante, mas ainda assim, Abraão obedece. Então veja, Abraão não conhecia Deus. Ele cresceu, ele se educou e viveu numa sociedade, num ambiente culturalmente tomado pela idolatria. Ele era próspero, ele não precisava de uma terra estranha por herança, mas o impacto daquela voz, aleluia. Esse impacto era irresistível ao coração de Abraão. E isso fez com que ele obedecesse, pegasse sua família e saísse daquela terra tão, a princípio, próspera e bem estabelecida. E ele vai. E a partir desse momento, o destino, não só de Abraão, mas de uma nação inteira começava a se desenvolver, porque através desse ato de obediência de Abraão, a nação de Israel vai surgir, e dela o Messias. Então, veja que o chamado de Abraão, ele marca o início da história de Israel, né? Da qual vai vir o Senhor Jesus, mas assim, ele é algo espantoso e maravilhoso, porque se pararmos para analisar Abraão obedecendo a uma voz e tomando uma decisão radical de abandonar toda a sua estrutura de vida para obedecer a um chamado de uma voz, isso é alguma coisa fantástica que a Escritura depois vai exaltar a vida de Abraão por conta dessa obediência. Então veja lá, aí tem uma coisa interessante, que Abraão, ele deveria sair da sua terra e deixar a sua parentela. Sai da sua terra, do meio da sua parentela. Mas o que Abraão faz? Ele leva seus pais com ele. Vem seus irmãos, vem a turma toda. E eles vão, o caminho era Canaã, mas onde ele para? Ele para em Harã. E isso está lá em Gênesis 11, 31, né? Depois a gente vai ver lá no relato de Estevão, lá em Atos 7, 4, que com Estevão relatando ali que somente depois da morte do pai de Abraão, Terá, ali em Harã, é que ele finalmente segue viagem em direção à terra prometida. Então assim, quando Abraão parte de Harã, ele tinha uns 75 anos de idade. Então é de se imaginar que o chamado de Deus tenha vindo com um pouco menos do que isso daí, né? Mas é uma coisa interessante, porque toda vez que a gente decide tomar uma decisão de obediência, sempre vem coisas para tentar fazer a gente mudar de ideia. Presta atenção nisso. Quantas vezes você fez pactos com Deus de obediência, talvez de fazer uma semana de propósito, de acertar algum passo de comportamento, de buscar a palavra de Deus, de orar mais, e alguma coisa sempre te impede. Toda vez que você toma uma decisão de obediência, há uma batalha espiritual que começa.
E é muito difícil, tem que ter muita perseverança, muita decisão e muita convicção em Deus e força no Senhor para conseguir seguir até o final, porque as lutas vão se levantar. Vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Por que Deus chama Abraão? Isso é outra coisa interessante. Qual o propósito de Deus chamar Abraão? A gente já sabe porque a resposta dessa pergunta ela está muito clara na Escritura. Gênesis 12, do 2 ao 3, a gente vai ver isso, que o propósito de Deus era fazer de Abraão uma grande nação para abençoá-lo, para engrandecer o seu nome, para fazê-lo uma bênção, para abençoar os que o abençoassem, amaldiçoar os que o amaldiçoassem e para, por meio dele, estender sua bênção a todos os povos da terra. Então é interessante notar que nos 11 primeiros capítulos da Bíblia, os capítulos anteriores ali ao chamado de Abraão, nós temos o registro de um mundo espetacular, um mundo incrível, criado por Deus, mas que foi profundamente atingido pelos efeitos do pecado. Então o que a gente encontra? É uma sucessão de atos errados, de erros desastrosos que vão acontecendo por parte da humanidade. É desobediência, é corrupção, engano, assassinato, imoralidade, perversão, idolatria, rebelião, desvio da glória de Deus e tantas outras coisas, né, que poderiam justificar a destruição da raça humana, criada à imagem e semelhança de Deus. Mas não foi isso que Deus fez. Né? Ao invés de Deus destruir a humanidade, Deus chama Abraão para cumprir o seu plano de dar um novo começo, um reboot, né, um restart na humanidade. Então ficam aí algumas lições sobre o chamado de Deus a Abraão. A primeira delas: Deus promete a um homem idoso, marido de uma mulher estéril, presta atenção, que faria dele pai de uma grande nação. A primeira coisa espetacular está no próprio chamado em si. Deus muitas vezes age de forma totalmente improvável. Aos olhos humanos, né, Abraão e Sara, eles formavam um casal sem futuro. Ele um velho, sem filhos, ela uma idosa estéril. Mas aos olhos de Deus, Abraão e Sara, eles formavam um casal apropriado para dar origem ao seu próprio povo escolhido. Olha que coisa maravilhosa. A ótica de Deus é sempre diferente. E sempre que nós julgamos pela nossa ótica que um assunto está encerrado, que aquilo acabou, que não há muito mais o que se espera dali, para Deus um ponto final pode ser uma vírgula. Segundo ponto, foi Deus quem chamou Abraão e não o contrário. Isso é outra coisa maravilhosa. Abraão vivia entre pessoas que se recusavam a adorar o Deus verdadeiro. Como nós falamos, a sociedade de Ur era idólatra, eles colocavam ídolos no lugar do Senhor. Né? Então a iniciativa de um relacionamento de salvação sempre partiu de Deus. Deus é que quer salvar o homem, Deus é que quis salvar o homem e Deus é que continua hoje querendo salvar a humanidade. Terceiro ponto, Deus promete fazer grande o nome de Abraão. Olha só que coisa interessante. Nesse ponto a gente tem um contraste aqui com os homens que construíram, por exemplo, a Torre de Babel. Né? Eles queriam perpetuar ali os seus nomes. No caso de Abraão, não. Não seria pelas suas obras, não seria por aquilo que ele ia realizar. Deus ia tornar o seu nome conhecido. Né? E era Deus quem ia fazê-lo grande. E Deus começa fazendo um desafio, propondo um desafio difícil para Abraão, e ele aceita a obediência. Por fim, Deus promete proteger Abraão, fazer dele uma bênção. Mais do que isso, Deus promete abençoar todos os povos da terra através de Abraão. Veja que o Evangelho, a mensagem da palavra de Deus, escrita para uma nação, para um povo, para o povo hebreu, aqui hoje nós estamos falando dela, aqui no Brasil, do outro lado do mundo. Estamos aqui pregando e nos apaixonando e envolvidos com a palavra e absorvendo a palavra e fazendo como Ezequiel fala, come este rolo, absorve-o, se nutra dele, se alimenta dele. A palavra de Deus chegando a nós. Né? Todas as nações da terra seriam abençoadas através de Abraão. Então essa promessa de Deus no chamado dele revela que de fato o propósito divino é para ele e além da sua salvação pessoal e até mesmo da sua própria realização pessoal e da salvação da sua casa. O projeto de Deus para Abraão era muito maior do que isso. Né? Deus queria chamar Abraão e incluir nisso a salvação de pessoas de todas as partes do mundo, incluindo eu e você que está me ouvindo. Então essa promessa de Deus a Abraão, ela encontra cumprimento pleno na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Cristo, Filho de Deus, que veio à Terra por meio da descendência física de Abraão, porque é em Abraão que inicia o povo
de Israel, a nação de Israel, de onde virá o Messias Salvador. Ele vem para tirar o pecado do mundo, como está escrito lá em João, capítulo 1, verso 29. Jesus Cristo, né, o grande descendente de Abraão, ele vem abençoar todos os povos com a justificação pela fé e as bênçãos da salvação decorrentes dela. Aleluia. Está lá em Gálatas, capítulo 2, versos 8 até o 29. Então isso fez de Abraão muito mais do que apenas o pai sanguíneo de Israel, né? O sanguíneo étnico, mas também é o pai espiritual de todos aqueles que creem em Jesus e foram verdadeiramente salvos e libertos por causa dele. Nós nos tornamos o Israel do Senhor. Então, para concluir e não estender mais, o autor da carta aos Hebreus diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Hebreus 11, 8. E aqui nós vemos uma forte conexão entre fé e obediência. E isso é exaltado nas Escrituras porque a gente vê Abraão respondendo a uma voz solitária que se propagava em meio a tantas outras vozes, como nós dissemos aqui, numa terra pervertida, corrompida e idólatra. A revelação de quem era aquela voz é alguma coisa progressiva que Abraão ele ainda ia experimentar em algumas dezenas de anos. Mas ainda assim, diante de um cenário absurdamente contrário, a Bíblia diz em Romanos 4:3, Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Aleluia. Então, assim, a Torre de Babel, por exemplo, é a história de um antropocentrismo, ou seja, é alguma coisa que gira totalmente em torno do homem, né? Então, eles falam a mesma língua, falavam a mesma língua, possuíam a mesma tecnologia, eles estavam determinados a engrandecer o próprio nome, chegar até o céu, né? Mas a gente sabe o que acontece. Um brado de dependência de Deus e, no final, isso ia acabar em algum tipo de confusão. Aí diz assim a palavra de Deus lá em Gênesis 11, do 8 ao 9. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo homem. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Veja, querido, que o projeto Babel ele está bem mais perto de nós do que a gente possa imaginar. Nossa geração de hoje é uma geração que os próprios pastores, muitos estão saindo dos púlpitos dando lugar a coach, os amaciadores do ego, né? Então nós abraçamos isso também quando a gente decide viver as nossas vidas da nossa própria maneira, tomando decisões deliberadas, sem buscar a Deus, a direção de Deus e confiar em Deus, né? Quando a gente confia em nós mesmos, a gente coloca a nossa própria vida no centro da nossa própria existência, nossa vontade no centro da nossa própria vida, e deixamos de lado o Deus Todo-Poderoso que sabe o hoje e o amanhã, né? Então, assim, nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus e viver a partir de Deus e só nos realizarmos em Deus. Olha só que coisa interessante. Em seu livro Confissões, Agostinho sintetizou esse pensamento. Escreveu isso nesse livro, que é entre o ano 300 e o ano 400 depois de Cristo. Senhor, Tu nos criaste para Ti, e os nossos corações não encontram sossego enquanto não repousarem em Ti. Coisa linda, né? Em contrapartida, nós temos o projeto Abraão, um projeto teocêntrico, onde Deus toma a iniciativa, Deus fala com Abraão, Deus que faz cumprir o seu projeto. Ele diz, eu te mostrarei, eu farei de você uma grande nação, eu te abençoarei. Então, um detalhe importante, Deus promete fazer uma grande nação a partir de um homem sem filhos e uma mulher estéril, não é isso? Esse é o primeiro caso documentado na Bíblia. É como se Deus dissesse, eu farei a minha obra em você e através de você. Apenas ande comigo. Deus depois lá na frente vai dizer, se não me engano em Gênesis 17:1, Deus vai dizer para Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Dois projetos, dois caminhos incompatíveis. Qual deles é o seu? Babel ou Abraão? Então isso é uma coisa para a gente pensar, queridos, né? Que Deus possa nos influenciar, possa nos inspirar, porque o chamado de Abraão também é um chamado para mim e para você. Nós também fomos chamados para sair de uma terra estranha. Também fomos chamados para percorrer um caminho estranho. Também fomos chamados para chegar numa terra futura estranha, mas que será nossa por herança. Também fomos chamados para sermos abençoados, sermos feitos bênção nessa terra, abençoadores
de pessoas, você tem um chamado parecido com o chamado de Abraão, assim como eu. Esse chamado de Abraão é um chamado para todos nós, para deixarmos a nossa terra, deixarmos o nosso coração desapegado dessas coisas daqui e nos apegarmos à voz que fala, à voz que clama, à voz que busca a nossa vida, mas a voz que vai com certeza nos garantir um caminho e uma chegada certas. Pense nisso para esse começo de ano e que Deus te abençoe.